Antônio, depois só vai passando aí. Bom, Boa tarde, maravilha. senhores. Boa tarde, pessoal. Tranquilo? Sejam todos Boa bem-vindos aí tarde. Boa à nossa tarde. live. Seria a nossa live parte 4 para nós tratarmos do oitavo ponto de controle. Me corrija ali depois. As lives nós começamos antes. Muito bem-vindo, então, pessoal. Só dando um parecer aí da semana passada, nós fizemos um evento. O Luiz estava também presencialmente lá na Dell, onde foi muito gratificante, cara, ter conseguido proporcionar um passeio lá para os alunos do Senac, que foram grandes parceiros nossos aí, junto com, né, o professor lá também, que desenvolveram o nosso site do CopTI. E aí a gente fez esse passeio lá com a turma para conhecer a unidade da Dell ali. O pessoal ficou fascinado lá com o espaço. Os próprios gerentes lá da Dell também, que são nossos consultores lá também, ficaram, né, admirados assim com a destreza do pessoal, né, e o momento que a gente conseguiu nos reunir ali para poder falar um pouco de tecnologia, poder fazer essas integrações, ver como é que é uma grande empresa, foi muito legal. O pessoal mandou uns áudios agradecendo depois, foi bem bacana. Vamos procurar fazer mais eventos como esse, pessoal. E nas outras cidades, inclusive, né, Antônio? Vamos ir para Minas, Ítalo, vamos lá para São Paulo também. A gente pode tentar conseguir algo aí nas cidades. E é legal fazer falar mais Com sobre tecnologia, certeza, mais sobre segurança. Vai ser muito gratificante. com certeza. Vamos sim. E hoje, então, pessoal, vamos fazer essa live. Quem vai ministrar hoje vai ser o Antônio. Pode passar ali, Antônio. Pode passar, né, Luiz? Hoje, Pode passar. Essa daí virou bordão. essa virou bordão. Tudo bem, piada interna. Outra hora a gente comenta sobre. Pessoal, nós então no CopTI somos uma entidade aí nível Brasil, onde a gente se reúne com onde é composto por várias empresas aí de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, né, onde a gente produz materiais e conteúdos focados em cibersegurança. E o que nós trouxemos sempre de material que a gente busca fora ali para poder apresentar esses pontos, né, de algumas empresas já ou soluções já com conceito internacional, é o NIST, né, o Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia, o Instituto Americano, né, e o Syscontrol, tá, onde eles desenvolveram os seus modelos, né, os seus frameworks, né, para como as empresas podem adotar essas soluções ou aplicar elas no seu ambiente conforme o seu contexto empresarial, né. Falando brevemente sobre os pontos, né, vamos focar mais hoje na live, mas o NIST, o framework de cibersegurança do NIST, ele aborda os 5 pontos fundamentais, né, onde você pode seguir, que são as 5 funções básicas, né, identificar, proteger, detectar, responder e recuperar, onde cada uma delas você vai desenvolver ou implementar soluções a qual você identifica o seu ambiente, o seu contexto empresarial, seus ativos, todas as suas soluções, tudo que você usa, gerencia, manipula dados, né? Depois você aplica medidas de proteção e segurança, que essa é a função, digamos, a mais importante, né? Do NIST, no termo, vamos dizer, na relação técnica e na própria segurança em si, onde ele vai incluir questões de políticas de backup, senhas, treinamento de usuário, né, entre outras soluções. Detectar também um pouco mais técnico, né, focado, inclusive, um dos pontos que o Antônio vai abordar aí, que é a parte de registro de logs, também estaria ali, né, onde você utiliza soluções ou ferramentas a qual você consiga detectar possíveis situações, falhas, incidentes ou N outras situações dentro do seu ambiente, para você manter isso sempre monitorado. E o responder e o recuperar, eles são focados na parte mais de, vamos dizer, operacional, na questão de resposta. Você ter um plano de resposta a incidentes, saber o que você faz quando surge algum incidente de segurança, né? E o recuperar são também os procedimentos, né, e métodos que você vai utilizar para manter o seu ambiente novamente funcional, caso aconteça um ataque cibernético. E é possível também, importante ressaltar, quem for adotar esse framework, for utilizar esse modelo, é que ele não chega no recuperar e acabou, né? Você sempre vai voltar nos itens, você vai ter que atualizar isso com frequência, né? Com recorrência ali, porque sempre você vai mudar, adicionar uma solução nova, novos colaboradores, novos processos, o contexto da empresa pode mudar, enfim, N possibilidades. Então, isso ele é um círculo, né, onde você tenha que fazer essas atualizações ali com frequência. E ele, então, tem as 5 funções que eu mencionei, 23 categorias, né, distribuídas entre essas 5 funções, 108 subcategorias. E foi utilizado, né, várias outras referências informativas para poder montar esse framework. E o syscontrol, ele é um pouco mais didático ali, mas é o que nós utilizamos, inclusive, para produzir as nossas lives. Ele é baseado no NIST,
Só que ele aborda uma forma um pouco diferente. Ele é dividido em 3 grupos de implementação, onde você tem, conforme a maturidade da sua empresa, você tem os pontos de controle para serem aplicados. Né? Empresas, então, com maturidade menor ou contexto mais simples, não tão crítico, você utiliza o IG1, onde tem 56 pontos de controle. Né? Uma maturidade um pouco maior, uma complexidade maior, né, o uso de recursos um pouco mais complexo, você então partiria para o IG2 com mais 74, ou né, o nível 3 ali do grupo de implementação, que seriam mais 23 pontos de controle, então, para você analisar e aplicar dentro da empresa. Então, totalizando aí 153 pontos de controle. O CIS é o que vem o que nós estamos nos baseando, né, para produzir todo o nosso material aí no início desse ano, tá, pessoal? E sem mais delongas, vou passar a palavra para o Antônio, aí, nosso mestre, que vai falar um pouquinho do ponto de controle número 8. 8. Isso. Isso. Vai lá, Antônio. É isso aí, Você... Henrique. Muito obrigado aí pela apresentação, pela introdução. Uma boa tarde para todo mundo. Primeiramente, queria dizer que é um prazer estar de volta depois de alguns dias aí, só 90 dias quase ausente das apresentações da COP-TI, mas foram por bons motivos. Agora eu vou conseguir voltar, acompanhar mais de perto todo o decorrer aí das nossas lives. E hoje, como o Henrique bem citou aí, nós vamos iniciar falando aí, nós vamos falar do item de controle número 8, né, que vai tratar aí dos controles da gestão, né, de registros de auditoria, né, e dos logs, dos famosos logs de auditoria. E primeiramente, eu gostaria de começar aí falando do porquê, né, propor aí um exercício do porquê que esse controle ele é tão crítico assim, né? A gente fala, log, já ouvi falar, né? A gente sabe aí que a gente fala aí majoritariamente para o nosso público aí, para os empresários aí de pequenas e médias empresas, os profissionais de TI que atendem esse público. Nem sempre a gente é muito claro para o pessoal alguns termos, né? E a gestão desses registros de auditoria, ele precisa ser muito levado a sério, né? Diversas ameaças e diversos ataques hoje, eles podem ser reconhecidos e até mitigados através de uma simples análise dos logs, dos registros de auditoria gerados pelos sistemas, né? Então, assim, é uma forma de a gente coletar essas evidências de atividades que podem ser maliciosas, né? Os registros de auditoria também são fundamentais no momento da recuperação de um possível desastre, de um possível incidente, né? Porque ali nós temos provas, nós temos evidências de um fato ocorrido e a partir dele nós podemos ali tomar decisões para poder recuperar um ambiente, tá? E os cyberatacantes, os hackers, eles sabem que naturalmente é muito difícil a gente ficar fazendo essa análise, não é tão cultural ficar fazendo análises de logs com uma certa recorrência, com uma certa periodicidade. Então, eles sabem que é um ponto de fraqueza, né, nas análises e gestões de TI. Então, eles se aproveitam de que que não se é feito normalmente a análise de logs, né, e disparam aí seus ataques, suas ameaças, porque a gente não está ali monitorando, tá? Agora, diferente aí de alguns outros muitos pontos de controle, esse é um ponto que ele exige uma especial atenção também, principalmente por parte aí dos proprietários, donos das pequenas e médias empresas, que ele já vai precisar de um acompanhamento de um profissional, né? Dificilmente, vai ser um pouco mais difícil. Às vezes a gente dá várias dicas aqui para o próprio dono da empresa, para o próprio empresário ali, que ele pode ir se ajustando aos poucos, nos controles que ele pode mesmo aplicar. Esse é um ponto de controle que ele vai precisar de um acompanhamento de um profissional para auxiliar ele na análise, né, nem todos os logs, nem todos os registros de auditoria são tão claros, são tão simples, são tão didáticos. Então, é importante que ele sempre tenha um profissional para acompanhar ele, né, não só na jornada toda da empresa, como na gestão da TI, mas também, principalmente, para poder fazer essa análise e esse acompanhamento dos registros de auditoria. Tá?
antes da gente começar ali, né, a gente vai voltar aqui nesse slide para poder falar um pouco, para falar bastante aqui sobre cada um desses pontos que o SysControls fala, né? Eu queria fazer uma pequena introdução e falar um pouco, de forma até um pouco mais didática, para quem está assistindo a gente, não tem tanta facilidade com o tema, tanto conhecimento do tema, né? Eu gostaria aqui de começar exemplificando que existem 2 tipos de log, né? Principais formas de registro são as de sistema e de auditoria. Qual seria a principal diferença entre elas? Os logs de sistema, né, os registros gerados pelo sistema, eles são registros mais automatizados. Eles vão indicar ali falhas dos equipamentos, um erro, né, a famosa tela azul. Então, vamos pegar aqui um exemplo para ficar um pouco mais claro para quem está assistindo a gente. Né? Quando o Windows já gera ali aquela famigerada tela azul, né, isso vai gerar um log automático que o próprio Windows vai gerar, né, e ali no visualizador de eventos a gente vai conseguir ver essa falha, o que pode ter acontecido, o que pode ter gerado essa falha. Então, a gente tem os logs de sistema que são mais automatizados, né, ele vai indicar ali um travamento, um erro, um mau funcionamento, tá? A gente tem menos poder de configuração desses logs. Nós temos os logs de auditoria, que é o que nós vamos focar nessa live, que é o que nós vamos focar nesse ponto de controle, né? Nesses logs, a gente já vai conseguir enxergar algumas informações, digamos, um pouco mais amigáveis. A gente vai ver ali informações a nível de usuário mesmo, um login que foi feito, uma tentativa de acesso indevida, tá? O acesso a um arquivo que foi realizado num determinado sistema, numa determinada plataforma, né? Um dado que foi alterado, manipulado. Todos esses registros, mais a nível de interação de usuário, eles vão estar ali constantes nos logs de auditoria, nos registros de auditoria. E esses registros são os que nós vamos poder utilizar, né? Para quê? Para poder gerar ali evidências, né? Para a gente poder ter provas daquele de todo aquele caminho que foi feito. A gente está falando nesse momento aqui, infelizmente, de um momento de recuperação, né? Nós tivemos ali as melhores práticas, fizemos todo o para casa e mesmo assim nós somos atacados, nós tivemos ali um incidente de segurança, né? Aonde que nós vamos? Um dos primeiros locais que a gente vai poder consultar são os logs de auditoria, né? Então, eles existem, né? O que são? São realmente registros, né? Provas, evidências do que aconteceu ali com aquele arquivo, com aquele processo, para que a gente possa, no futuro, quando a gente já tiver ali resolvido toda aquela crise, poder trabalhar uma lição aprendida, poder fazer com que isso não volte a acontecer novamente, tá? Então, quando é que eu uso um log, um registro de auditoria? Poxa, Antônio, aonde eu vou aplicar isso? O que eu vou fazer com isso na minha empresa? Né? Então, ele serve para que a gente possa monitorar todos os eventos que vão acontecendo ali num software, num sistema. E aí tem um ponto muito importante, que é a palavra monitorar. Né? A gente tem a ideia de que o log, e isso acontece com muita recorrência, igual o pessoal fala, é raro, mas acontece muito. Né? Eu consulto o log só quando eu tenho um incidente, só quando eu tenho um problema. Não, determinados logs precisam ser monitorados com recorrência. A gente precisa estar ali em tempo real, sempre acompanhando o que está acontecendo. É claro que não dá para ficar 24 horas por dia analisando, né? Mas ali, está sempre analisando um log de um firewall, né? De um switch que é gerenciável, de um dispositivo de rede, para saber se eu estou sofrendo alguma tentativa de ataque, alguma tentativa de intrusão, algum arquivo mal intencionado está tentando entrar ali na minha rede. Então, eles servem para que a gente possa monitorar todos esses eventos que possam acontecer na nossa rede, nos nossos equipamentos. Né? Com isso, monitorando, a gente vai conseguir detectar uma atividade suspeita. E aí a gente vai conseguir prevenir, em muitos casos, um possível ataque. Mas, se acontecer, né, se infelizmente a gente for vítima aí de um ataque, de um incidente cibernético, os logs vão ajudar a gente na auditoria e na investigação do que aconteceu, do porquê que aconteceu. E, consequentemente, eles vão nos ajudar no momento final ali da gestão da crise com as lições aprendidas. Né? Eu fiz a análise do log, eu aprendi, eu verifiquei, identifiquei uma falha, identifiquei aquele erro no meu processo e eu vou poder aplicar ele para que isso não aconteça mais. Tá? E aonde que eu consigo ver um log? Né? Aonde que eu vejo esse danado desse registro? O que é? Tem vários locais.
Normalmente, a gente vai encontrar os logs, né, nos painéis de administração. Né? No final ali, a gente vai mostrar os locais, os recursos e as ferramentas. Né? Hoje nós temos os portais da Microsoft, ali, o Admin Center, a gente tem um portal do Google, que é o Admin Console, para quem tem aí as contas do Google e da Microsoft nas empresas. Ali a gente consegue verificar, fazer os logs de auditoria, de todas as ferramentas que a gente está usando, de tudo que está acontecendo no nosso ambiente. Né? Em sistemas também de desenvolvimento de software, né? Hoje a gente tem aí um conceito de desenvolvimento seguro muito forte, muito enraizado dentro das empresas. Então, os sistemas de desenvolvimento de software, eles já estão vindo aí com serviços de log bem apurados, bem definidos, para que possa ser reconhecido aí qualquer tipo de problema ou de ameaça ali dentro, durante o desenvolvimento de um software, né? E também em documentos assinados digitalmente. Poxa, Antônio, o que isso tem a ver ali com a gestão da TI? Olha, diretamente a gente não tem muito a ver com a gestão da TI, mas indiretamente, né, tem tudo a ver. Hoje a gente tem serviços que fazem a assinatura digital de documentos, de contratos, né? A gente pode aí usar serviços web, e esses serviços, lá no final do documento, ele vai mostrar ali um log de todos os passos que as pessoas cumpriram para assinar aquele determinado documento. Né? O log ele serve como um item de validade jurídica. Então, é muito importante que a gente, na escolha, por exemplo, de uma plataforma, por exemplo, de assinatura digital, a gente possa levar isso em consideração, que tem ali os logs bem claros, bem definidos, mostrando ali o passo ali daquela validação jurídica que tá sendo feita. Tá? Então, por fim, o onde encontrá-los ali passou, tá, pessoal? Peço desculpas que não era para ele estar ali. Qual é o ciclo do log, né, da auditoria, né, dos registros de auditoria? O registro de auditoria ele tem um ciclo. Né? Ele vai começar ali na coleta, né? Eu coleto esse log, eu armazeno ele no local seguro, e aí a gente vai falar na hora que nós estivermos vendo os controles. Né? Armazenei, eu vou usar ele ali no momento que eu entendi que eu devo usar, ou eu vou usar periodicamente, ou eu vou usar aquele determinado log no momento de um incidente, e depois eu preciso fazer a devida exclusão desse log. Porque num log eu tenho ali, eu posso ter informações confidenciais, eu posso ter informações que não podem ser divulgadas de qualquer maneira ou exclusas de qualquer maneira. E a gente tem aqui o Ítalo aqui, que é especialista nessa questão da privacidade dos dados, das informações. Né? O serviço que eu indiquei agora, que eu falei recentemente de assinatura digital, ele fala lá, o Antônio de Freitas, do CPF tal, do hash tal, assinou esse documento digitalmente através do IP tal. Então, esse documento, né, eu preciso ter cuidado com ele. Né? E esse log que eu gerei desse documento, eu também preciso ter cuidado dele. Eu preciso cuidar dele. Eu preciso fazer a exclusão da forma devida, porque ele pode conter, e ele vai conter ali algumas informações que podem ser de cunho confidencial. Então, pessoal, feita aí essa breve introdução, né, agora nós vamos entrar aí de fato, né, na gestão, né, nos itens indicados pelo controle, né, que vão aí nos promover uma forma de fazer uma gestão eficiente desses registros de auditoria. Né? Nós temos 12 itens na gestão de registros de auditoria. Ah, Antônio, mas por que você mostrou aqui apenas 3 itens? Né? O nosso foco aqui, ele é inicialmente nos itens que constam no IG1, né? Como o Henrique falou ali, aquelas empresas que ainda têm um baixo nível de maturidade na gestão da TI, na gestão da segurança da TI. E esse item, ele vai, esses 3 primeiros itens são os que são englobados no IG1. Então, no primeiro item aqui, ele vai falar, né, da gente estabelecer e manter um processo de gestão de logs de auditoria. Então, é por isso que eu queria aqui rapidamente usar o nosso quadro aqui para tentar ser um pouco mais didático. Como assim, Antônio? Eu vou estabelecer e vou manter um processo de gestão de logs de auditoria. Vou abrir o quadrinho aqui só para a gente poder rabiscar. Eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender. Né? Então, eu tenho aqui o item 8.1, que vai falar aqui desses requisitos.
né? E como eu disse no começo, tenho a minha empresa, né? Ainda não tenho aí um sistema de gestão de TI muito bem maturado, mas tenho um profissional de TI que já me atende. Eu vou sentar com esse profissional de TI e vou bater um papo com ele, né? Eu não sei, talvez eu não vou saber, o dono da empresa, o empresário, ele não vai saber, e claro, ele não tem que saber ali de como fazer essa gestão, mas ele pode ali propor, né, e discutir juntamente com o profissional de TI esses requisitos, o que, que vai ter, né, no nosso procedimento de gestão de logs aí, de auditoria. Eu vou definir ali os principais requisitos, né, quais são os logs que eu vou coletar, né, logs. É difícil falar e escrever ao mesmo tempo, hein? É isso. Né? A gente pensa, mas quais são os logs que eu vou coletar? Por quê? Gente, todo quanto é software, né, todo quanto é sistema informatizado, ele gera logs. Se você coletar logs de tudo, não vai dar. Né? Eu vou precisar ali fazer ali uma análise de risco, talvez, antes, para identificar os principais componentes aqui da minha infraestrutura, para poder identificar quais são os sistemas mais críticos do meu negócio, e aí eu vou fazer uma listinha desses sistemas e eu vou ali coletar os logs desses sistemas, né, desses softwares. E aí, ninguém melhor do que o dono da empresa ali para poder entender da rotina ali do negócio dele e ajudar na escolha desses logs. Você queria falar alguma coisa, Henrique? Sim, eu não tenho chegado nada aqui na tela, não sei se é só eu. Tu riscou alguma coisa na tela? Escrevi. Será que é só na hora que eu clicar? Agora sim. É só quando eu Assim, clico, é? Poxa vida, pode não vai em ser. tempo real. Tá, tudo bem. Não, Mas se, então, se eu pegar um lápis aqui, eu acho que eu consigo rabiscar. foi aí, ó, eu tô vendo aqui o lápis. Mas a Agora tu tem escrita, que apagar a linha assim, tá bom. só voltar aqui. Isso. Mas na escrita não aparece? Tranquilo. Na escrita não aparece? Não, agora Não, tá aparecendo. agora sim, Ó, agora sim. Acho que faltou dar Foi uma entrada agora. talvez. Tá. Eu vou aqui definir, né, uma outra dica. Quem vão ser os responsáveis por fazer essa gestão de todo esse processo de análise de log? Eu sou dono da empresa, não tenho tempo, então eu vou ali definir, talvez até uma pessoa da minha própria empresa para me auxiliar, ou então o profissional de TI, ele vai ali ser o responsável por fazer essa análise, por poder monitorar em tempo real esses logs, né? Eu posso definir também, né, como que vai ser a retenção desses logs. Né? Onde é que eu vou guardar? Qual é a forma de armazenamento desse log? Né? Eu vou guardar num meio externo? Eu vou pedir o meu profissional de TI para guardar ele fora da minha empresa? Eu vou guardar em nuvem? Né? Eu posso auxiliar nessa identificação e nessa definição da retenção também. Né? Eu vou fazer ali a revisão, né, de todo esse modelo que eu criei. E no final da nossa apresentação, vou compartilhar com vocês um modelo bem legal, disponibilizado aí pelo governo federal, de como que a gente cria aí esse processo de gestão de auditoria, de logs de auditoria. Né? E aí, poxa, Antônio, eu já tenho ali uma organização, uma forma, eu já tenho um modelo mais bem implementado, eu já pensei, concordo, faz sentido, né? Ele pode ir um pouquinho mais longe ali nesse planejamento dele, né? Ele pode desenvolver ali junto com o profissional de TI um plano de continuidade de negócios, né? Dentro desse plano de continuidade de negócios, eu tenho aqui uma fase ali da contingência, né? Quando eu estou lidando com a ameaça que já está instaurada, a crise já está instaurada, dentro desse plano de continuidade de negócios, eu vou precisar ali de restaurar os meus logs para poder entender o que aconteceu, né? Ali eu vou ter ali, posso ter um plano, dentro desse plano de continuidade ali, eu vou usar os meus logs dentro do plano de contingência, né? Então, eu quis fazer, usar esse whiteboard aqui, para a gente poder começar a enxergar, de fato, o que eu posso fazer, né, na minha análise aqui de requisitos para poder fazer a minha gestão desse controle. Né? Vou marcar ele aqui rapidinho, só para poder fazer uma caixa aqui, para ficar mais fácil de... Eu treinei o negócio todo, pessoal, mas não saiu, não. Treino, jogo é jogo, já dizia. É brincadeira, no treino tudo dá certo, né? Vou deixar ela aqui de lado, aqui não tem problema. Né? Então, no item 8.1,
Deixa eu voltar aqui, Henrique. Vamos ver se eu estou craque aqui mesmo na apresentação. Aqui. Vamos ver se ela volta para o ponto. Não voltou. Achei que ela voltasse para aqui o ponto principal aqui, onde nós paramos. Não, acho que tem que passar de novo. Isso, Tá melhor que eu já nesse whiteboard ali. No item 8.1, é isso. Eu vou estabelecer e manter um processo. Eu vou definir, né? Eu vou criar alguns critérios para definir como que vou fazer a gestão dos meus logs de auditoria. Né? No item 8.2, aí é onde eu vou fazer o serviço de coleta. Né? É onde, de fato, a gente vai trabalhar. Não só a coleta, né? Mas fazer a análise, fazer a verificação dessa coleta, desses logs que eu coletei. Né? Da forma com que eu defini lá no meu item 8.1, eles estão sendo coletados corretamente? Né? Os locais de armazenamento que eu defini estão de fato funcionando? Eu estou realmente guardando os meus logs no local correto? Os responsáveis estão cumprindo ali com a tarefa de analisar, de coletar, de salvar? Eles estão antenados no que está acontecendo naqueles logs que eu defini como críticos? Né? Eu estou preparado, de fato, para poder responder a uma possível ameaça? Né? Eu tenho que estar sempre me perguntando, né, se em caso de uma necessidade de resposta, esses logs que eu coletei estão ali guardados para que eu possa tomar uma decisão? Né? E quais são as lições que eu vou aprender em caso de um incidente de segurança? Né? Quais os logs que vão ser fundamentais para que eu possa tomar as decisões, para que no futuro eu possa corrigir baseado naquelas informações que eu coletei. Né? E o item 8.3, ele vai falar especificamente ali da garantia, né, do armazenamento adequado, aonde que esses logs estão armazenados, estão guardados. Eles estão no local seguro, né? Os acessos a esses logs estão bem definidos, né? Ou o estagiário tem ali a senha de superadministrador da conta da Microsoft, a senha não, né? O acesso de superadministrador, e ele consegue consultar esses logs. Né? Isso não é uma informação que deve estar de forma pública. Ela tem que estar ali limitada para algumas determinadas pessoas. Né? E existe ali, né, um plano de recuperação? É uma pergunta também que é importante de se fazer, porque, poxa, eu armazenei num local, perdi, e agora? O que eu faço se eu perdi esse arquivo que estava guardado nesse local? Eu tenho um backup desse local? Eu tenho uma forma de recuperar esses logs que eu armazenei? Né? Às vezes eu armazenei localmente, eu perdi, tive um problema, e eu tenho alguma outra fonte para poder acessar esses logs. Então, é também uma análise a ser feita, né, e um ponto muito importante para se pensar. Né? Desde ali de manter um processo, estabelecer e manter esse processo, passando pela fase da execução, da coleta e do monitoramento desses logs, sem esquecer ali da garantia do cuidado com o armazenamento dessas informações. Pessoal, até aqui, alguma observação, alguma coisa que vocês gostariam de complementar? Podemos aí caminhar, continuar? Tudo certo? Então, o que nós temos que fazer, uma vez ali que nós já sabemos como é que funciona o ciclo, né, da gestão dos logs, o que a gente precisa fazer para manter esses logs seguros, essas informações, esses registros de auditoria seguros? Como eu falei agora há pouco, limitar o acesso é a primeira coisa. Né? Cada pessoa dentro da corporação, cada colaborador, cada funcionário tem que acessar o que é de uso único e exclusivo. E a gente recomenda o quê? Né? Quem tem que ter esse acesso? Além do profissional de TI, que vai auxiliar ali num plano de recuperação de desastres, num momento de resposta, talvez ali, no máximo, o proprietário da empresa tenha esse nível de acesso avançado, de administrador, e só. É uma informação que deve ficar bem restrita. Né? Armazenar em local seguro, né? Chover no molhado, estamos falando disso aí desde o começo, e prezar pela integridade. Se eu limito o acesso, se eu armazeno esse log em local seguro, automaticamente eu estou prezando pela integridade desse log. Porque as informações ali contidas, elas não podem de forma alguma sofrer alguma alteração.
sofrer algum tipo de mudança, né? Porque elas vão ali funcionar como provas, né? Até provas num âmbito aí de perícia, né? Para que seja identificada da onde surgiu aquela ameaça, né? Por que aquele incidente aconteceu. Então, a integridade do log é de fundamental importância num processo aí de resposta a um incidente. A gente costuma comparar, né? A gente está diante de uma cena de um crime, né? E quando tem uma cena de um crime, né? Quando a polícia chega, tem um acidente ou alguma coisa muito grave, a primeira coisa que a polícia faz ali é isolar a área. E ela não isola a área porque ela quer gastar aquela fitinha zebrada à toa. Ela isola a área para preservar as evidências que ela tem, para preservar tudo que aconteceu ali naquele ambiente, para que ele não possa ser adulterado, para que ele não perca a integridade. A mesma coisa com os logs, com os registros de auditoria de dados, de informações. Já se encaminhando aqui mais para o fim aqui da nossa apresentação, né, eu gostaria de compartilhar com vocês um modelo de políticas que o governo federal lançou e ele está disponível na web. Eu dei uma conferida nele bem rápida hoje pela manhã, sim, pessoal, sensacional. É literalmente um passo a passo do que fazer, de como criar um modelo bem eficiente de gestão de registros de auditoria. Né? Mais uma vez, né, se você é um profissional, um empresário, um pequeno e médio empreendedor, né, que, olha, Antônio, eu não vou ter tempo de olhar tudo isso, de fazer todo esse documento, conte com um profissional de TI que vai estar ali do seu lado, te auxiliando, até mesmo para te ajudar a dimensionar. Nem tudo se aplica a nós, né? Tem ali um manual ali com 20 páginas, não sei. Mas será que todos aqueles passos ali do manual vão se aplicar ao nosso negócio? Não necessariamente. Então, o acompanhamento de um profissional de TI, de segurança, vai ser fundamental para que você possa montar pegar esse modelo e criar sua política de gestão de registros do tamanho exato para o seu negócio, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o link para que vocês possam baixar aí, que agora, Henrique, ele não deixou eu copiar aqui, mas eu vou copiar no chat aqui, enquanto a gente estiver discutindo, eu vou copiar aqui e vou colar no chat. Esse é um modelo bem legal, bem interessante, que a gente pode seguir, né? Outra forma da gente ter aí um recurso de log ativo, né? Se eu uso um software corporativo na minha empresa, com certeza esse software ele vai ter ali uma área de logs, ele vai gerar logs para que eu possa coletar e armazenar. E aqui um ponto muito importante. Às vezes, né, Antônio, eu preciso economizar, estou sem grana e tal, eu vou fazer ali, vou usar um e-mail @Microsoft, um e-mail @Google ou @Gmail para não gastar com a licença do meu e-mail. Você pode usar aquele e-mail, ele é seguro, tanto Microsoft quanto Google, mas você vai ter um nível baixo de controle do que está acontecendo ali naquele ambiente, no caso, um serviço de e-mail. Né? Se você contrata ali uma licença corporativa para você ter seu nome, @suaempresa.com.br, você automaticamente, quando você adquire esse tipo de serviço, você começa a ter uma diversidade de opções para poder fazer um controle mais aprimorado, né, do seu serviço de e-mail, que no caso nós estamos falando. Né? Lembrando que o que a gente fala bastante, um dos pilares aí da segurança da informação, né? Segurança da informação, ela é feita em camadas, né? Ela vai se complementando. Quanto mais bem elaborada for essa camada que eu estou adicionando aqui no meu processo, na minha empresa, maior o controle. Né? A gente fala que a gente não consegue monitorar nada que a gente não gerencia. E não gerenciar alguma coisa dentro de um ambiente de TI é um risco muito grande, porque eu não sei para onde eu estou indo, o que está acontecendo dentro do meu negócio. Então, se eu tenho um software que é corporativo, eu uso SAP. No SAP eu tenho ali logs de registros de tudo que está acontecendo, né? Os serviços também da Microsoft, do Google, como eu comentei no começo, né? O Admin Console, o Admin Center, né? Você tem ali os planos da Microsoft, do Google, você vai ter uma página bem completa, bem interessante, para poder fazer a visualização dos registros de auditoria, de tudo que está acontecendo. O usuário que fez login, que horas fez login, através de qual IP, né? Se foi feita uma tentativa de reset de senha hoje mesmo pela manhã, né?
o nosso novo colaborador aqui, ele já está quase entrando na empresa, criei uma senha para ele, né? E aí eu recebi um e-mail falando que a senha dele, que ele vai ter algumas permissões de administrador, a senha dele foi alterada. Por quê? O Google Workspace ele trocou a senha, essa alteração de senha gerou um log dentro do Google Workspace, e eu configurei para que eu recebesse um e-mail toda vez que um administrador alterasse a senha dele. Porque eu considero que isso é uma atividade que eu preciso ter, num mínimo, cuidado. Olha, por que um administrador trocou uma senha? Então, a gente tem essa capacidade de ter esse nível maior de controle. E é muito importante para nós, para que nossos profissionais de TI tenhamos esse tipo de consciência, esse tipo de capacidade de análise, até mesmo para que a gente possa justificar quando a gente vai solicitar algum tipo de investimento para o nosso cliente. Olha, a gente tem uma situação, eu peguei recentemente uma situação de um cliente que ele usa o SAP, são aproximadamente 30 colaboradores dentro da empresa, e nós chegamos na empresa, quando fomos ver, tinham 7 licenças do SAP. 7 licenças para 30 colaboradores. E as licenças estão lá, Finan 01, Finan 02, Finan 03. Como que, num caso de um incidente de alguma coisa que acontecer ali dentro, alguma alteração, alguém fizer uma alteração, como que a gente vai saber, como que a gente vai identificar que foi aquela pessoa que agiu daquela maneira? Então, mas ter licença para todo mundo custa mais caro. Ok, você vai ter que fazer um investimento maior, mas olha o tamanho, olha o quanto você está diminuindo o seu risco no caso de um incidente. Então, o uso da ferramenta da maneira correta é de extrema importância para que a gente possa ter sucesso numa situação de incidente e, consequentemente, de recuperação desses incidentes. Tá? Bom, pessoal, agora falei um bocado, falei demais, É a hora aí de abrir os microfones. Quero ouvir de vocês aí o que vocês têm visto, o que vocês têm encontrado aí no cenário, nos clientes de vocês, como vocês têm visto essa questão aí de gerenciamento de logs. Aí, pessoal, quem gostaria de falar aí primeiro, fica bem à vontade. Os microfones estão todos liberados aí. Antônio, eu vou colaborar um pouco aí com o que você falou. Acho muito importante o que você disse sobre a participação do proprietário, do alto escalão das empresas. Inclusive, ontem eu vi que na Europa, acho que a Cisco está fazendo um estudo para entender o quanto esse pessoal do alto escalão da empresa estão aprendendo sobre segurança da informação. Porque, como você disse, quem conhece do seu negócio é o proprietário da empresa. Quem sabe o que deve ser acessado, o que não deve, por quem deve, tudo isso é o proprietário. Ele tem que ter esse conhecimento e a gente colocar a mão na massa e fazer as coisas direito, segmentar tudo certinho, mas quem conhece do negócio tem que ter um conhecimento mínimo de segurança de informação. A gente já vê essa movimentação lá fora e também vai chegar aqui no Brasil. Então, essa qualificação mínima para proprietários, para empresários em segurança da informação tem que acontecer aqui também. Outro ponto que eu achei legal, acho que é no slide 8, não sei se você consegue chegar lá, slide 8, acho que foi, mais um, volta mais um. Não, volta mais um, por favor. Eita, mais um, não foi 8, não. Legal. Acho aí. Que é para frente. Não, beleza. Tá, aqui. Então, olha que legal, Rastros, ele não só permite que a gente volte a uma situação anterior, mas também mostra como a gente chegou na situação ruim, Quem que conduziu as coisas para chegar na situação ruim. Então, essa parte de rastro é bem legal nesse sentido de log. E provas e evidências, você colocou bem, essa análise também como provas e evidências, até mencionou a parte jurídica, mas eu vou ampliar um pouquinho, essa parte jurídica hoje. Os logs, eu costumo falar muito sobre a LGPD, mas a gente tem outras legislações também, e os logs são evidências e são provas, da atuação da empresa
em relação a tudo o que aconteceu. A LGPD, dependendo do caso, a empresa que tem que provar a boa-fé, a atuação dela proativa em defender, né, em prover seguranças à informação, aos dados pessoais. Portanto, sem logs, fica impossível a empresa, sem um gerenciamento correto desses logs, né? Não adianta falar, a minha empresa tomou cuidado, mas acabou acontecendo isso, isso e isso. Cadê os logs? Não sei. Né? Os logs sumiram, quem gerencia os logs também não sei quem deveria fazer isso. Então, preciso realmente aquela organização que você colocou, né? Quem que cuida disso? Onde guarda? Por quanto tempo vai guardar? Porque isso vai evitar que a sua empresa tome multas em determinada situação. Fora isso, também a imagem da empresa, né? Fica muito ruim tomar uma multa em relação à segurança da informação, em relação à exposição de privacidade. Portanto, muito bom esse slide, muito boa a sua apresentação, na verdade, uma aula. Acho que só complementei um pouquinho, colocando algumas coisas que você já tinha falado. Acho que eu fico por aqui. Não, maravilha. Muito obrigado, Ítalo. Suas contribuições foram cirúrgicas aqui, é isso mesmo. Quem mais aí, pessoal? Deixa eu voltar lá no slide do microfone, né? Gostei desse GIF aqui. Legal. Eu vou só fazer um comentário também sobre, na verdade, o mesmo comentário que a gente fez na palestra lá sobre um questionamento. Quando acontece um ataque cibernético, para ver a questão de o log que tu consegue rastrear, que nem o Antônio muito bem explicou ali, né? Então, tudo que acontece dentro do seu ambiente, os logs vão registrar, então, cada evento ali, né? Seja de segurança, sistema, enfim. E quando acontece um caso de ransomware, que hoje é o mais, vamos dizer, o mal que afeta aí mundialmente aí, né? Muitas empresas, a primeira coisa que eles fazem, o que é? É limpar todos os logs, todos os registros do servidor, tudo para você não ter como rastrear. Né? Você não acaba não sabendo o que aconteceu, o horário que aconteceu, nada disso. Né? Então, esse é um ponto bem... Só para evidenciar ali, no caso, né, o quão é útil, no caso, você poder fazer essas análises de log, né, para localizar certos incidentes e, olhando do outro lado, a primeira coisa que eles fazem, então, é apagar os rastros ali. Como o Antônio também deu o exemplo lá da questão de uma cena de crime, né? Você protege aquele ambiente justamente para evitar que sejam as provas contaminadas. Né? Então, é exatamente isso aí, para não ser perdido nenhuma evidência aí. Né? Mas excelente. E Só essa daí contribuição aí. a importância do monitoramento, né? Porque Perfeito, nós perfeito. consultamos os logs apenas no momento depois ali do incidente. Mas é igual o backup, né? Você vai esperar para ter um incidente para testar o seu backup, né? E se ele já não tiver mais em condições de recuperação, né? A gente tem que estar sempre ali analisando se eles estão ali, se eles estão sendo coletados, né? Se eles estão sendo armazenados da maneira correta, por causa justamente disso aí que você falou muito bem, né? A primeira coisa que um cybercriminoso vai procurar fazer é apagar esses logs. E aí, quando a gente já estiver num cenário de crise, né? Numa interrupção ali da continuidade do negócio, quando eu for fazer essa consulta para poder me resguardar, não existe mais. Né? Muito bom. Quem mais, pessoal? Só reforçando o que o Henrique falou. Eu passei por uma situação ano passado, onde nós tivemos um incidente num cliente, onde foi atacado por ransomware. Os logs totalmente criptografados, todos foram limpos, nenhum acesso. A origem não se sabia. O que na verdade nós conseguimos identificar? Através do portal do Bitdefender, lá nós conseguimos identificar qual foi a máquina que teve a ação e a partir dela como é que foi a ação, porque dentro do próprio Bitdefender nós temos também a parte de mitigação de riscos. Então, lá dentro, ele tem toda uma informação do caminho que foi tomado, o que aconteceu, como aconteceu. E se não fosse essa informação, por exemplo, nós não teríamos identificado que houve uma manipulação indevida numa porta específica
e aí, por justamente daquela porta específica estar aberta, vamos dizer assim, acabou ocorrendo o incidente. Mas a gente conseguiu identificar e justificar o que aconteceu justamente por isso. E aí, o que ocorre? A gente acaba tomando as devidas ações para justamente ocorrer a parte de assegurar, né? Então, tipo, eu acho que é uma parte muito negligenciada a questão dos logs, né? Mas se a gente for avaliar, é ele que nos permite também justamente tomar medidas preventivas, né? Então, tipo, a gente vai conseguir identificar alguma, vamos dizer assim, algum comportamento estranho, alguma coisa que na realidade não é dentro do roteiro convencional, e automaticamente você vai lá e consegue atuar de maneira para tentar investigar melhor, para você. Então, tipo, não é só o fato de você ter o log também, né? Tu tem que ter o hábito de visualizar os logs, né? Tipo, é uma mudança aí de comportamento bastante grande, assim, é uma implantação de mudança de cultura bastante grande dentro da empresa, né? Mas cara, foi uma aula, concordo. Lá, só faço eco das palavras dos nossos amigos aí. Foi fantástico aí a tua apresentação. Que bom, legal. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado. Tem mais aí, como são os nossos amigos aí que estão hoje online? Márcio, Eduardo, Dinei. Gostaria Eduardo, de contribuir, pessoal? A galera tá tímida. hoje o pessoal tá tímido. Hoje, Bruno, meu tocaio Henrique também. Não, pessoal, então nós vamos encaminhando para o nosso finalzinho aí, que já estamos fechando quase 1 hora aí de live, para não ficar muito extenso também aí, para não tomar o tempo de vocês. Antônio, por favor, deixar você retornando aí depois de um tempinho, deixar para você fazer os agradecimentos aí, encerramento também. maravilha, Henrique, maravilha. Mais uma vez aí agradecer a presença de todos que acessaram, que estão conosco aí nessa tarde, né? Para aqueles que vão assistir a nossa live depois nas redes sociais, nos nossos canais oficiais, né? Se quiserem, tiverem alguma dúvida, né? Se tiver algo que possam contribuir lá no YouTube, podem deixar lá nos comentários também, né? Alguma contribuição relacionada a esse assunto que é bastante pertinente, né? Então, deixamos aqui as nossas redes sociais para que todos possam ir acessá-las, seguir a COP-TI nas principais redes sociais, todas as nossas ações, todos os nossos eventos que são realizados. Na próxima quinta-feira, Henrique, estaremos de novo, novamente nesse mesmo horário, neste mesmo canal. Um agradecimento a todos aí, pessoal. Uma boa tarde para vocês e até semana que vem. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado a presença de todos aí. Antônio, parabéns aí pela apresentação, muito bom. Luiz, Ítalo, valeu aí também, pessoal. E os demais. Então, na próxima semana, então, temos mais um conteúdo aí. Vamos falar de proteção web e e-mails. É bem legal o tema aí. Valeu, pessoal. Um ótimo dia a todos Um aí. abraço, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.